tá? Brasil à beira de um conflito racial, tá? A gente já vinha comentando, foi inclusive o segundo relatório do Clube MBL, foi o relatório sobre o ministro Silvio Almeida, que chama Guerra Racial como Política de Estado, tá? E foi quase profético ali, que a gente avisou que esse tipo de discussão, esse tipo de treta ia acontecer. A gente não sabia que ia se dar de uma maneira tão brasileira, né? Porque no fim essa discussão veio através do uso de mamata, de jatinho, de curtição e de viagem pra Europa, de uma viagem só da ministra lá da Fabielle Franco, gastando 50 mil dólares. Cara, são 250 mil reais pra dar um rolê em Nova York. Vamos combinar que passou um pouquinho do ponto. Eu não sei, eu estou louco pra ver os reembolsos, as notas fiscais, os restaurantes que elas frequentaram, né? Assim, foi basicamente uma turma fazendo uma curtição geral e tal. E aí depois argumentou, você tá reclamando de ser racista. O fato é, se Silvio Almeida tava procurando de alguma maneira, e se a Aniele Franco tava procurando colocar o tema deles no centro do debate, eles conseguiram. Tentaram via aquele investimento enorme em colocar uma ministra negra no STF. Esse assunto foi ficando melhor porque o PT reagiu. Mas agora com a mamata da senhora Aniele e com a Fabielle. Com a Fabielle, né? A rainha da Fab. E com a assessora dela demitida, o tema tomou a sociedade. E mais, né? A gente estava discutindo, o Twitter está tomado sobre isso, né? E as discussões vão muito na linha. Existe racismo contra branco? E eu achei muito interessante que as pessoas não compraram, pelo menos no grande debate, neste momento, as pessoas não estavam comprando tão fácil assim aquela ideia do não, contra branco pode. Fulano está falando de xenofobia contra paulista. Como se fosse assim, certas pessoas têm que ficar numa posição passiva, recebendo agressões, e qualquer resposta que elas podem dar, não é racismo não, você pode estar respondendo assim, me desculpe por ser paulista, vou corrigir meus erros. Mas, né, vamos combinar que não funcionou assim. E o cidadão comum simplesmente ficou pistola, reclamou. Grande parte da esquerda, e eu vou começar pelo Ricardo aqui, grande parte da esquerda arrumou briga com isso. Eu vi o Antônio Tabet, eu vi alguns professores, tem aquele Wilson, da Bahia. Nossa senhora, mas bateu demais. O governo apanhou demais e sentiu, e a porradaria veio de todos os lados. Demonstrando assim, que este não parece ser, por enquanto, o caminho que a esquerda vai seguir. Eu queria pedir uma rodada sobre isso, de vocês comentando, tá? E depois eu vou botar alguns vídeos. Bom, eu vou me permitir fazer uma fala um pouquinho mais longa do que aquela que a gente tinha determinado aqui no programa, mas só para contextualizar algumas coisas. Que o ponto fundamental que os militantes de esquerda falam que não existe racismo contra branco é porque eles partem de premissas sociológicas. Então, qual é o raciocínio que eles fazem? O raciocínio deles é simples. Existe uma condição díspare entre brancos e negros no Brasil, que é historicamente fundamentado no fato de que houve escravismo negro no Brasil e não escravismo branco. Então, neste sentido, a condição histórica e social do negro é diferente da do branco. Então, você pode, de fato, apontar um privilégio, entre aspas, não é bem um privilégio, mas você pode dizer que a situação do negro, em face da do branco, ela é desprivilegiada, historicamente. Beleza. O ponto é, quem disse que a origem do racismo precisa necessariamente ser uma origem histórica ou sociológica? Isso não é verdade. E é muito fácil de perceber que não é verdade quando a gente faz algo que na filosofia se chama de experimento mental. O que é um experimento mental? Você pensa uma hipótese contrafactual e você imagina essa hipótese lógica e você estressa essa hipótese para ver até onde ela vai chegar. E eu dou aqui uma hipótese. Suponha uma pessoa que tenha um forte preconceito contra japoneses. O sujeito detesta japoneses. Ele acha que todo japonês é burro, que japonês é vagabundo, que japonês não presta. O cara não gosta de japonês. Por algum motivo. Ele não gosta de japoneses. Beleza? E aí este sujeito expressa o seu ódio contra os japoneses nas suas redes sociais. Ele diz que todo japonês não presta, que o japonês deveria morrer, que os escravizados deveriam ser os japoneses. Ele não gosta dos japoneses. Ora, como é que nós descrevemos a atitude desse cidadão senão chamando essa atitude de racista? Porque é óbvio que é uma atitude preconceituosa. Ou seja, ele tem um conceito prévio a respeito do japonês, que é um conceito irracional, onde ele menospreza os japoneses. Beleza? Uma atitude preconceituosa. Por que não seria uma atitude racista? Se o preconceito aí está fundado num traço racial. É claro que é uma atitude racista. Mas ninguém vai dizer que existe um preconceito sociologicamente abrangente contra os japoneses no Brasil. Não existe. Mas a atitude singular deste cidadão é racista, sim. Então, o racismo tem várias origens.
Ele pode ter um amparo sociológico, pode ter um amparo histórico, pode não ter, pode dizer respeito a condições específicas de certos grupos. Então, hoje, por exemplo, a gente vê muitos militantes do movimento negro que são racistas abertamente contra brancos. E eles são racistas por quê? Porque os brancos foram escravizados no Brasil? Não. Eles são racistas contra os brancos porque eles estão alimentados de teorias sociais que colocam revanchismo anti-branco e daí eles reproduzem essas teorias. Reproduzem sendo racistas. Então eu não vejo um vínculo necessário entre historicidade e racismo. Eu acho que isso tem que ser discutido de uma maneira sofisticada para que a gente não caia nas falácias que a esquerda passa. Você está acompanhando as tretas nas redes? Como você vê isso aí? Cara, tô acompanhando, vi a entrevista lá do rapaz da Globo que a gente vai mostrar, o Manuel Soares, que é um sujeito que ele não aguentou a discussão com a Patrícia Poeta, né? Mas ele parece que ele quer fazer uma revolução aí contra brancos no Brasil, um sujeito que não aguentou o debate no programa, sei lá o nome do programa, Agora de Manhã com a Patrícia Poeta, né? Então imagina ele fazendo essa revolução aqui. Cara, eu citei ontem o artigo do Antônio Rizero, mas dou até alguns exemplos, né? Acho que na linha do que o Ricardo falou, que ele também fala naquele texto, ele cita também um livro que é Coloring the News, do William McGowan, que conta diversos casos de racismo de negros contra brancos, né? Alguns deles, por exemplo, de que determinados grupos de movimento negro disseram que, olha, nós não vamos cometer assaltos contra mulheres negras, vamos fazer isso apenas contra brancos. Ora, isso é uma espécie de racismo, que nada mais é, etimologicamente, do que o preconceito baseado na raça, na cor da pele. Casos de morte aos brancos. Ora, se isso não é caso de racismo, eu não sei o que é. Então, infelizmente, né, e muito por causa até da influência do Silvio Almeida, da tese importada dele do racismo estrutural, etc., a gente vê um monte de gente aí na televisão brasileira, nas mídias, etc., tentando naturalizar esse discurso de que o racismo é estrutural. E que, portanto, não há nada o que se fazer com relação a ele, porque ele já está aí entranhado, né, na estrutura da sociedade brasileira, na democracia, nas instituições, então não há muito o que fazer e, portanto, casos radicais como esse, eles se autojustificam, né, o que não faz nenhum sentido, Renanzão. Bom que eu acho que a pauta prioritária do News é essa pauta racial, que hoje nós tivemos uma grande vitória, né? Vocês devem se lembrar que há alguns meses, alguns meses, no nosso tradicional Change My Mind apareceu um sujeito lá, né? Quase me agredindo, me xingando de fascista, de nazista, dizendo que eu não estava com roupa de negro, que a roupa que eu estava não condizia com a cor da minha pele, que negro não pode ser de direita, que só eles podem falar, e biriri bororó. E aí, né, ele foi muito fofinho aqui, nas frases dele, e eu resolvi também, igualmente, de uma maneira fofa e carinhosa e amorosa, mandar para ele uma notificação judicial aí, muito fofa, muito carinhosa, assim, muito pacífica ali, por danos morais, e cobrando dele 15 mil reais que seriam revertidos aí para alguma instituição de caridade, né? Bom, o processo foi andando, a população em geral nos ajudou a identificar, nós identificamos eles, notificamos ele com esse processo de dano moral, e hoje teve audiência de conciliação, ou seja, eu, meus advogados, ele e a advogada dele, frente a frente na audiência de conciliação, onde ele poderia ali dizer o que era ter uma roupa de negro ou não e buscar um acordo. Logo antes, eu já tomei a palavra e eu falei, ó, seguinte, eu quero retirar essa questão financeira, né, a grana envolvida ali, eu quero te fazer uma proposta de acordo, que é, você vai voltar no Change My Mind, no mesmo dia, no mesmo domingo, com a mesma pauta, no mesmo lugar, e você vai fazer uma retratação pública de que, enfim, você vai fazer uma retratação pública sobre esse assunto. E se você não fizer, aí a gente mantém o processo, dessa vez 5 mil reais, que também serão revertidas 100% para alguma instituição ali de caridade, né, alguma organização social. E ele aceitou. Então o recado que eu tenho que dar para vocês, estavam me perguntando na rua, nas redes sociais, e aí, achou aquele homem lá da Paulista, e aí, não sei o que lá, na roupa de negro? Nós achamos, nós já fizemos um acordo comercial e nas próximas semanas ele vai voltar ao Change My Mind para pedir desculpa. Ou seja, a própria justiça brasileira, de tempos em tempos, né, ela acerta, e nesse caso, mesmo não sendo necessariamente algo da justiça, né, foi um acordo entre eu e a defesa dele, vai voltar ao nosso Change My Mind para pedir desculpa e para dizer o óbvio, né? Lugar de negro é onde ele quiser, né? Como a gente sempre fala, lugar de mulher é onde ela quiser. Você não é necessariamente, lugar de mulher não é lavando louça, é trabalhando também. Inclusive, o lugar de mulher é num partido de direita,
pode ser no partido de esquerda, mas no partido de direita. Um lugar de negro é onde o negro quiser. Todos os lugares, inclusive no movimento de direita, inclusive em um partido de direita, inclusive propagando ideias de direita. E agora o cara que discordou disso e foi me ofender no meio da rua vai ter que pedir desculpa no mesmo lugar. E se não fizer, vai ter a punição financeira, sim, tudo acordado por ele. Eu queria trazer 2 pontos e depois fazer a conclusão. Eu acho que o debate racial hoje, pode ter algumas outras, mas pode se resumir em 3 palavras, galera aí que está nos assistindo, que é financiamento, silenciamento e obrigatoriedade. Eu vou explicar para vocês. Hoje, o Renatão sabe muito bem, teria a Comissão de Direitos Humanos aqui na Assembleia, que eu faço parte, né, para propor coisas positivas e barrar muita coisa que vem aí sobre o tema de direitos humanos. Eu separei 2 itens aqui, não quero me alongar, que é o item 6 e o item 7, vocês vão entender como linka completamente com essas 3 palavras que eu selecionei. Dá uma olhada no item 6, galera. É de uma deputada do PT, não vou citar o nome dela, não vou dar esse palanque aqui, mas dispõe sobre a destinação das penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em razão de atos de preconceito racial. Ou seja, não vou me alongar tanto nesse projeto de lei, nessa tentativa de fazer uma lei do Estado de São Paulo, mas basicamente houve racismo em algum lugar, tudo que tiver de condenação sobre esse racismo vai ter uma pena financeira, um dano moral, sei lá, milhares ali de reais, eventualmente milhões de reais. E essa penalidade não vai ser necessariamente revertida para a pessoa que sofreu esse racismo. Vai para uma ONG de esquerda. Então eu iria pedir, se tivesse quórum na comissão, mas infelizmente caiu, mas vou pedir na próxima, antes de tentar por tudo derrubar, a lista dessas entidades para a gente ver. Será que vai ter uma pluralidade de ideias nessas entidades de esquerdas atreladas ao movimento negro que vão receber esse dinheiro de alguém que foi condenado, provavelmente por, sei lá, racismo, injúria racial? Porque eu acho que serão apenas ONGs de esquerda. Então dá uma olhada no que a gente está fazendo. Por isso que eu coloquei a palavra financiamento. E esse projeto tem vários outros, inclusive algumas condenações já jurídicas que estão tramitando, que já foram ali em trânsito de julgado, de gente que cometeu racismo com alguém, né? Ou seja, o A cometeu racismo com o B, e aí o A foi condenado a pagar algo, só que esse pagamento não vai para o B. Esse pagamento vai para uma ONG de esquerda. Sabe? Então dá uma olhada nisso. E tem também o item 7, que é da ex-deputada Isa Pena, que vocês conhecem, da ex-deputada Érica Balunguinho e uma deputada do PCdoB, que ainda é deputado, não vou citar também, que dá uma olhada nisso aqui para vocês entenderem o que a gente está tratando aqui na Assembleia. E isso é o que o movimento negro está fazendo no geral. Estou dando um exemplo específico, mas obviamente também é um exemplo em geral. Ele restringe o uso de tecnologias de reconhecimento facial pelo poder público. Por quê? Porque tecnologias de reconhecimento facial é racismo. Então, sabe, reconhecimento facial é câmera. É sério, é o projeto de lei daqui, ó, item 7. Projeto de lei 385 de 2022. Era pra estar na pauta da Comissão de Direitos Humanos. Por que seria racista? Maiores parlamentos. Tentando ser generoso, Guto. Por que seria racista isso? Porque às vezes, por exemplo, você é uma pessoa negra, aí você foi lá passar em alguma coisa que tem aquele reconhecimento facial, por exemplo. E aí não vai identificar o seu rosto, mas da pessoa branca vai identificar, por exemplo. Então a gente tem que acabar ele está sendo irônico, claro. Não, você está sendo irônico, você é verdadeiro. Não era, eu tô dando aqui, ó. Projeto de lei 385. Esse é o argumento real deles? É um dos argumentos. É um dos argumentos. Daí a gente foi levantar, não basta só ridicularizar. Não basta apenas ridicularizar o projeto, tem que também ter argumento. Ou seja, se esse projeto avançar e ser aprovado, que eu tenho muita dificuldade, até porque eu vou fazer de tudo para barrar já na Comissão de Direitos Humanos, para que nem vá para o plenário, a gente vai fazer um prejuízo à segurança pública, porque pega, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem os city câmeras, que são identificação facial nas ruas, etc. A gente vai acabar com isso, porque a identificação facial é racismo, tá? Restrição ao avanço tecnológico, ou seja, tem uma nova tecnologia, essa nova tecnologia vai ser combatida, porque essa nova tecnologia pode ser, em alguma hipótese, racista. Tecnologia de reconhecimento facial. Limitação no combate ao terrorismo, dificuldade na identificação de desaparecidos, ou seja, a gente desapareceu, botou a carinha lá, a pessoa, opa, não está mais desaparecido, ó lá, foi ali. Não vai ter mais isso. Não vai ter mais isso. E tem também a restrição à eficiência administrativa. Ou seja, esse é o tipo de coisa que a gente está enfrentando. É um movimento negro cada vez mais descolado da realidade, e tentando pegar pautas virtuosas como o combate ao racismo. Ninguém aqui nega o racismo, não é aquela galera, não existe racismo no Brasil. Não, existe racismo no Brasil, é bastante cruel o racismo brasileiro, é diferente de outros racismos ao longo do mundo, evidentemente, mas é também bastante cruel, e precisa sim de políticas públicas, de uma mudança cultural, de uma mudança familiar, evidentemente sim, mas não me parece que é acabando com o reconhecimento facial que a gente vai acabar com o racismo.